Voltando para os nossos assuntos aqui no Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, é o nome preferido do governo para continuar à frente dos trabalhos na casa. A próxima eleição, a gente lembra, acontece em fevereiro, mas aí que surge o problema. Uma regra da Câmara dos Deputados impede reeleição numa mesma legislatura. Rodrigo Maia garante que o caso dele é diferente porque cumpre um mandato tampão. Assunto para o nosso comentarista de política, Valdo Cruz. Valdo, boa tarde para você. Bom, esse pode ser o início aí de um cabo de guerra na base aliada, né? Boa tarde, Heloísa. Exatamente. Esse é só o início, logo em novembro ainda, dezembro está chegando. E a eleição, como você disse, só em fevereiro. O Rodrigo Maia, o atual presidente da Câmara dos Deputados, está no mandato tampão. A gente lembra que ele foi eleito no lugar de Eduardo Cunha, que foi ali condenado, cassado como deputado federal. Então, o Rodrigo Maia entrou como um mandato tampão, mas ele quer sim se reeleger porque o Planalto realmente confia muito no estilo do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, a gente sabe que ele tem uma semelhança de pensamento muito grande com a equipe econômica. E neste momento, para o presidente Temer, é tudo o que ele deseja. Mas só que ele não pode externar isso. Em público, e até o Temer tem orientado a sua equipe a dizer o seguinte: por enquanto, eu não tenho nenhum candidato. Mas a gente sabe da preferência dele pelo Rodrigo Maia. O problema, Luiz, exatamente é isso. Vai existir uma guerra de pareceres jurídicos. A gente ficou sabendo agora que foi divulgado que lá em julho do ano passado, quando ele estava tentando ali resolver a eleição de quem sucederia Eduardo Cunha, foi feito um parecer jurídico dentro da Câmara dos Deputados. E esse parecer jurídico diz o seguinte: quem ocupou o mandato tampão também não pode se candidatar à reeleição dentro da mesma legislatura. O que é a legislatura? É dentro do mesmo mandato, ou seja, dentro de 2015 até 2018. Dentro desse período, você não pode se candidatar à reeleição. Só pode o seguinte: ali no final, em 2018, quem for presidente da Câmara, se for reeleito, ele pode disputar a reeleição. Então vai ser essa guerra jurídica. Eu falei há pouco, viu, Luísa, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ele disse o seguinte para mim: ele acha que esse parecer da Câmara não é muito bom. Ele confia muito mais num parecer que foi feito pelo hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Barroso. Foi feito uma época que o Garibaldi Alves, que era senador, era presidente do Senado no mandato tampão e estava pretendendo também tentar a reeleição. Acabou não sendo porque quem foi o presidente na época foi o José Sarney. Mas ele confia muito mais nesse parecer do Luiz Barroso, na época advogado, hoje ministro Supremo, que diz que sim, quem está ocupando um mandato tampão pode tentar a reeleição dentro da mesma legislatura. Ele diz confiar mais nesse parecer agora. Isso vai transformar numa guerra dentro da base aliada, como você disse, Heloísa, porque é o seguinte: o Centrão, que é aquele grupo de partidos ali que gravitam em torno do governo, eles são contra a reeleição do Rodrigo Maia. Então vai ser uma grande guerra. O presidente Temer prefere, sim, o Rodrigo Maia, mas diz não, que, em público que não prefere, porque ele não quer criar essa guerra dentro da base aliada. Então, vamos ver como é que se encaminha daqui até fevereiro. A gente sabendo que a Câmara dos Deputados, o presidente tem uma importância vital. A gente lembra que foi a guerra ali entre Dilma Rousseff e Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara, que acabou detonando todo o processo do impeachment, né? E além disso, o presidente da Câmara, porque a gente fica pensando que presidência da Câmara, eleição é um tema muito chato, o assinante deve... Qual a importância disso? Tem essa importância. Primeiro, porque é ele quem decide se abre ou não abre um processo de impeachment. Segundo, é o presidente da Câmara que define a pauta da Câmara dos Deputados. Ou seja, ele pode determinar o ritmo de votação, se é favorável ou contra o governo. E o presidente Temer, afinal, já foi presidente da Câmara 3 vezes. Ele sabe muito bem da importância de escolher um presidente da Câmara afinado com o Palácio Planalto. Por isso, por enquanto, ele vai tentar ficar distante, pelo menos em público, tentando construir ali uma candidatura de consenso dentro da base aliada. Mas essa guerra que a gente vê de pareceres jurídicos, que a gente, aqui em Brasília, a gente costuma dizer que parecer jurídico você contrata de acordo com o gosto do cliente, né? Você pode contratar um a favor ou um contra. Agora, se chegar lá em fevereiro, o Rodrigo Maia for eleito, essa guerra pode acabar parando no Supremo Tribunal Federal. Isso não é nada bom para o presidente Temer, viu, Heloísa? Pois é, você conseguiu dar um panorama ótimo aí para a gente nos próximos meses. E a gente, vamos continuar olhando para o futuro, então. Tem 2 comissões aí que prometem dar o que falar agora no fim do ano. É a Comissão das Medidas Anticorrupção e também aquela dos supersalários, né? E a gente tem visto que o presidente do Senado, Renan Calheiros, se dedicou bastante a essa discussão dos altos salários dos servidores. Explica para a gente qual o interesse dele nessa empreitada aí.
Olha, Luísa, essa faz parte da estratégia do presidente do Senado, Renan Calheiros. Sempre quando ele está muito acuado num momento político, o que ele faz? Ele parte para a ofensiva. Ele tenta ali desviar a atenção sobre ele. Ele hoje, a gente sabe que é alvo de várias ações de inquérito no Supremo Tribunal Federal. Então, ele tentando ali desviar um pouco essa atenção, ele parte para a ofensiva. Aí criou essa comissão tentando acelerar a votação desses projetos que punem de forma mais forte o que pode ser chamado de abuso de autoridade. Agora criou essa outra comissão para investigar super salários. E os dois alvos, Heloísa, os dois alvos nesses dois casos dele é Judiciário e Ministério Público. A gente sabe o seguinte, dificilmente alguém vai ser contra combater altos salários. E dificilmente também alguém vai ser contra punir quem abusa da sua autoridade para prejudicar alguém. Só que a gente sabe quando é o Renan Calheiros que patrocina essas medidas, aí fica sempre aquela dúvida, ou seja, o passado te condena nesse momento. Agora, sabe o que eu vou falando com aliados do senador Renan Calheiros hoje? Eles diziam o seguinte, o problema também, tudo que o Renan faz nesse momento, acaba vindo com essa pecha de que ele está tentando ali brecar a Operação Lava Jato, mas isso não é muito bom, segundo eles. O ideal é ter um consenso ali, tentar separar o joio do trigo. É difícil, Luísa, mas quem sabe consegue, né? Vamos acompanhar tudo junto com você, Valdo. Muito bom esse bate-papo, viu? Muito obrigada.